Salve, galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos aí falar um pouco sobre nutrientes de plantas, né? Nossa aula hoje sobre nutrição mineral de plantas, falando aí das funções dos nutrientes no crescimento e desenvolvimento das plantas. Parte um: macronutrientes. Vamos falar aí dos macronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E uma breve introdução aí sobre nutrição mineral de plantas. Bom, as plantas são seres autotróficos, conseguem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Cerca de 95% da matéria seca das plantas são formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, que são considerados elementos estruturais, adquiridos através da absorção da água e da fotossíntese. Os outros 5% representam nutrientes minerais que participam diretamente no metabolismo vegetal, componentes estruturais ou cofatores de reações bioquímicas, inclusive na fotossíntese. Então, nós temos aí nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. Entre os nutrientes essenciais, nós temos os estruturais, que são carbono, hidrogênio e oxigênio, fazem parte da estrutura orgânica da planta, né, de compostos orgânicos. E também nós temos os outros 5% que são elementos essenciais adquiridos aí de forma através das adubações, através da absorção da solução do solo e também fazem parte de processos essenciais na planta. O que é nutriente de planta? Uma definição mais resumida. É um elemento químico considerado essencial às plantas. E para ser considerado nutriente de planta, um elemento ser considerado nutriente de planta, nós temos os critérios de essencialidade, que são eles. Critério direto. O elemento participa de um composto ou de uma reação química sem a qual a planta não vive. Então, esse é o critério direto. O critério indireto, nós temos a seguinte classificação. Na ausência do elemento, a planta não completa seu ciclo vegetativo. O elemento não pode ser substituído por nenhum outro, e o elemento deve ter um efeito direto na vida da planta. Então, nós temos os critérios, o critério direto e o critério indireto, seguindo aí essas classificações. Sem o elemento participar desses fatores, o elemento não é considerado nutriente de planta. E nós temos aí a classificação geral, né, dos nutrientes essenciais. Nós temos aí macronutrientes e nós temos os micronutrientes. Macronutrientes são absorvidos em maior quantidade pelas plantas, por isso são denominados macronutrientes. São eles nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, cada um deles com uma função específica na planta. São os macronutrientes. E nós temos os micronutrientes. São absorvidos em menores quantidades pelas plantas, por isso são denominados micronutrientes. São eles ferro, cobre, manganês, zinco, boro, cloro, molibdênio e níquel. Apesar de serem absorvidos em menores quantidades, não são menos importantes do que os macronutrientes. Os micronutrientes são essenciais para a planta conseguir fazer o seu metabolismo, completar o seu ciclo, né? E tem um papel fundamental aí no desenvolvimento da planta, os micronutrientes. Bom, tá aqui o resumo, né? No caso da participação dos elementos na planta, né? Nós temos aqui, ó, a água, e aqui a fotossíntese, e aqui nós temos o processo de respiração, e aqui os nutrientes disponíveis na solução do solo. O que acontece? Carbono, hidrogênio e oxigênio são elementos essenciais e estruturais, fazem parte da estrutura orgânica. Então, eles são adquiridos através da absorção de água e do processo de fotossíntese. E aqui os macronutrientes são divididos em macronutrientes primários, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, macronutrientes secundários, cálcio, magnésio e enxofre, onde a planta ela absorve esses elementos através da solução do solo. E nós temos aqui os micronutrientes, que também são absorvidos pela planta na solução do solo. Começando aí com o nitrogênio. Nitrogênio pode ser absorvido tanto na forma nítrica quanto na forma amoniacal. A forma preferencial de absorção é amoniacal. Quando o nitrogênio é absorvido na forma nítrica, ele precisa passar pelo processo de redução à forma amoniacal para que seja assimilado pelas plantas. Então, está aqui, ó, a forma de amônia,
amoniacal, aqui, ó, já sendo incorporado aqui na cadeia orgânica da planta, né, através dos aminoácidos e formação de proteínas, por isso que a adubação amoniacal com o nitrogênio amoniacal é mais eficiente, porque a planta gasta menos energia, né, para fazer todo esse processo aqui. Agora, se for nitrogênio de forma nítrica, né, de fonte nítrica, aí precisa fazer a redução até chegar nos aminoácidos e proteínas. Isso demanda uma certa energia da planta, né? Demanda uma certa demanda energética, por isso que a adubação amoniacal é mais eficiente. Nitrogênio é componente de aminoácidos, logo faz parte da estrutura de enzimas, proteínas, bases nitrogenadas, DNA, RNA, vitaminas, alcaloides e outros produtos do metabolismo secundário. Participa de importantes processos metabólicos, como absorção iônica, fotossíntese, respiração, multiplicação e diferenciação celular e genética. Compõe alguns pigmentos, como clorofila, onde existem 4 átomos de nitrogênio ligados a um átomo central de magnésio. Está aqui a nossa molécula de clorofila com o nitrogênio aí participando aí da molécula central aqui, né, da clorofila. Sintomas de deficiência, redução no crescimento e perfilhamento das plantas, clorose generalizada, principalmente nas folhas velhas, devido a ser o nitrogênio um elemento com alta mobilidade nas plantas. Fósforo, absorvido preferencialmente na forma de H2PO4- e logo já é inserido nos processos metabólicos. Em menor proporção, este elemento também é absorvido na forma de HPO4- nutriente que apresenta alta mobilidade nas plantas. O fósforo está envolvido nos processos de produção de energia para a atividade metabólica da planta através da hidrólise de ATP e ADP, dos quais o fósforo é constituinte, ou seja, o fósforo aí é elemento estrutural da membrana plasmática das células, né? E também aí faz parte aí da molécula de energia da planta, né? ATP, adenosina trifosfato. Sintomas de deficiência. As plantas apresentam redução no crescimento e desenvolvimento, comprometendo o florescimento e a frutificação, e, consequentemente, apresentando baixa produção. Sintoma comum observado nas plantas é a coloração verde escura, verificada nas folhas mais velhas e em algumas espécies. A evolução para a cor arroxeada, devido ao acúmulo de antocianina. Tá aqui, ó. Sintomas de deficiência de fósforo em milho, né? Aqui, ó. Deixando aqui as folhas mais roxas, né? Potássio. Potássio é absorvido como cátion, K+, não é um nutriente estrutural e apresenta alta mobilidade nos tecidos vegetais. Atua como importante ativador enzimático. Uma observação importante. Devido o potássio não ser um elemento estrutural, não fazer parte de nenhuma molécula orgânica dentro da planta, quando ocorre a degradação dos resíduos vegetais, né, a decomposição da matéria orgânica e liberação de nutrientes, o potássio é o principal elemento que é disponibilizado, né, através da e, degradação e decomposição da matéria orgânica. O potássio é um dos primeiros elementos a serem liberados no solo. Enzimas que o potássio ativa estão envolvidas nos processos de fotossíntese, respiração, síntese de proteínas e transporte de carboidratos. Atua nos movimentos de abertura e fechamento dos estômagos e participa da manutenção do equilíbrio eletrostático e turgor celular. Deficiência de potássio. O primeiro sintoma é a clorose marginal, nas folhas mais velhas, que evolui para necrose a partir do ápice. A deficiência de potássio causa baixa atividade da enzima frutose, bifosfatase, causando assim redução na translocação de sacarose e fotoassimilados via floema para as raízes, comprometendo o crescimento das raízes. E aqui nós temos o cálcio. Absorvido em sua forma catiônica, Ca2+, estabilidade estrutural do tecido vegetal e movimento de vários metabólitos entre as células. Os íons de cálcio são necessários para a síntese de novas paredes celulares, mais precisamente, na formação da lamela média como pectato de cálcio. O cálcio é requerido na estrutura e função da membrana plasmática, influenciando sua permeabilidade e seletividade. O cálcio atua como mensageiro secundário em respostas da planta relacionadas com o ambiente e os sinais hormonais. Também é importante para a germinação do grão de pólen e crescimento do tubo polínico. Por isso que, geralmente, quando a planta está em pré-florescimento ou em período de florescimento, a gente faz aplicações aí com produtos à base de cálcio e boro para estimular esse crescimento do tubo polínico e garantir o pegamento de frutos, né, e a fecundação floral mais eficiente. Sintomas de deficiência,
Devido à sua baixa redistribuição, os sintomas de deficiência de cálcio são observados nas regiões meristemáticas, como ápices de raízes e da parte aérea. Sintomas em frutos são comuns em muitas espécies. Está aqui o fundo preto, né? Em tomate, muito característico aí da deficiência de cálcio. Aqui também em pimentão e aqui deficiência de cálcio em maçã. Bem característico. Magnésio é absorvido na forma catiônica Mg2+, é ativador de uma grande quantidade de enzimas e está presente em várias etapas da fotossíntese e no metabolismo energético. Constituinte da clorofila, ocupa o centro do núcleo tetrapirrólico da molécula desse pigmento. Então tá aqui, ó, mais uma vez a molécula de clorofila, né? Clorofila. Magnésio aqui como íon central, né? Sendo acompanhado aqui por 4 íons de nitrogênio, né? Formando aqui a molécula central da clorofila. É necessário para a síntese de ATP e para a ativação da rubisco, e por isso na fixação do CO2. Então, o magnésio aí tem uma importante função na fotossíntese, no processo de fotossíntese. Apresenta automobilidade na planta, por isso os sintomas de sua deficiência aparecem nas folhas mais maduras. O mais característico é a clorose internerval pela perda da clorofila. Aqui, ó. Sintomas de deficiência de magnésio em citros, como a gente pode ver aqui. Certo? E uma observação importante, quando o solo tem o teor de magnésio está muito baixo, é sempre a gente importante utilizar um calcário mais magnesiano, né? Com teor de magnésio maior para equilibrar os teores de cálcio e magnésio do solo. Enxofre é absorvido pelas plantas sob a forma aniônica de sulfato. O enxofre está presente nos aminoácidos cisteína e metionina e como grupo funcional ou como constituinte estrutural de várias proteínas, conferindo sua estrutura terciária. Participa da composição da coenzima A, necessária para respiração, síntese e degradação de ácidos graxos. Componente estrutural nas membranas celulares, sulfolipídios. Lembrando que o enxofre, ele também faz parte aí do ciclo do metabolismo do nitrogênio, né? Faz parte das ferredoxinas juntamente com o ferro, atuando nas reações de oxirredução da fotossíntese, na assimilação de CO2, na redução do nitrato e sulfato e na formação de nódulos das leguminosas. Então, o enxofre aí tendo sua parte fundamental aí, né, no ciclo do nitrogênio, né, na assimilação de nitrogênio, na redução, né, do nitrogênio dentro da planta, naquele processo anterior que nós já vimos. O enxofre tem essa função primordial aí, né, atuando aí como ativador enzimático e participando aí do ciclo do nitrogênio dentro da planta. Em consequência de sua baixa mobilidade nos tecidos, os sintomas de sua deficiência aparecem primeiramente nas folhas mais novas. Aqui, no caso, sintomas de deficiência de enxofre em milho, como a gente pode ver aqui, né, baixa mobilidade dentro da planta. E o principal é a clorose da folha inteira e redução no crescimento. Aqui, a classificação de acordo com a função biológica, né, grupo 1, formação de compostos orgânicos como carbono, nós temos nitrogênio e enxofre. Armazenamento de energia e integridade estrutural, nós temos o fósforo. E permanece em sua forma iônica, nós temos o potássio, o magnésio e o cálcio. Nós temos essa classificação por grupos aí dos macronutrientes, de acordo com sua função na planta. Aqui, nós temos a classificação dos elementos móveis e imóveis na planta. Nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio são móveis na planta, os sintomas aparecem nas folhas mais velhas, sintomas de deficiência. E os imóveis, cálcio e enxofre, os sintomas de deficiência aparecem nas folhas mais novas. Aqui é o nutriente móvel, sintoma de deficiência nutricional nas folhas mais velhas, porque ele vai translocar da folha velha para a folha nova. E nutriente pouco móvel, sintoma de deficiência nutricional em folhas novas. Nosso referencial teórico, nosso material de apoio. Muito obrigado e é isso aí, galera. Valeu.